Tudo na vida segue certas leis. Maçãs caem para baixo, não para cima. Pássaros voam no céu. Nascemos, vivemos e um dia todos partimos. Quando entendemos essas leis, podemos usá-las para fazer coisas incríveis, assim como compreender que não podemos voar, mas podemos construir aviões para voar. Ou saber que a vida não dura para sempre, então devemos aproveitar ao máximo. Antigamente, as pessoas mais inteligentes tentavam entender essas leis da vida. Elas queriam saber como tudo funcionava para serem mais felizes, encontrar mais significado na vida e sentir que estavam no controle. Hoje em dia, encontramos essas ideias em livros sobre como sermos pessoas melhores e viver uma boa vida. Mas, há muito tempo, falar sobre essas ideias era perigoso, e as pessoas tinham que compartilhá-las em segredo e com cuidado. Graças a pessoas que trabalharam duro para manter essas ideias seguras, podemos aprendê-las hoje. Essas ideias antigas ajudaram a iniciar o Renascimento italiano, inspiraram pessoas que lutaram pela liberdade na América e ainda fazem parte do que lemos e aprendemos sobre como viver bem hoje. Essa antiga forma de pensar e aprender sobre a vida é chamada de hermetismo. É como um tesouro do passado que ainda nos ajuda a entender o mundo e nosso lugar nele. Então, o que é o hermetismo? O hermetismo é uma antiga tradição espiritual e filosófica enraizada em uma coleção de textos conhecida como o Corpus Hermético. Acredita-se que esses textos foram escritos por Hermes Trismegistus, uma figura lendária que teria possuído uma sabedoria espiritual profunda. O cerne do hermetismo está no gnosticismo, termo que abrange várias filosofias místicas e ideias religiosas que surgiram no início da era cristã. O Corpus Hermético em si é uma série de escritos moldados como ensinamentos de Hermes Trismegistus para seu discípulo. Esses textos exploram vários aspectos da existência divina, cósmica e humana, discutindo a natureza do universo, o papel dos deuses e o caminho para a iluminação espiritual. Esses escritos quase foram perdidos para a civilização ocidental após a queda do Império Romano, mas foram preservados em bibliotecas bizantinas. Sua redescoberta no século XV, especialmente sua tradução para o latim, sob o patrocínio de Cosimo de Médici, desempenhou um papel fundamental no Renascimento italiano, provocando um renascimento cultural e intelectual. Os textos herméticos influenciaram muitos pensadores da época, contribuindo significativamente para os avanços artísticos, filosóficos e científicos da era. Mais tarde, os princípios do hermetismo encontraram nova vida através dos maçons e foram influentes nos fundamentos ideológicos da Revolução Americana, bem como em várias tradições esotéricas e escolas filosóficas ao longo da história. Aqui estão os 7 princípios herméticos para o autodomínio. Princípio do mentalismo. Essa ideia-chave no hermetismo gira em torno da noção de que o universo, em sua essência, é uma manifestação da mente. Tudo o que experienciamos no mundo físico, toda matéria, energia e fenômeno são expressões de uma consciência universal infinita. Isso sugere que o universo é como um vasto campo inteligente onde cada aspecto está interconectado por meio dessa existência mental compartilhada. Entender esse princípio significa reconhecer que energia, poder e matéria têm raízes nesse domínio mental. Reflete a ideia de que nossos pensamentos e ações não são isolados, mas parte de uma mente universal maior. Ao compreender isso, começamos a ver como nossos pensamentos interagem e moldam nossa realidade, proporcionando uma compreensão mais profunda da natureza mental do universo. Princípio da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. Este princípio destaca a ideia de que os padrões, leis e fenômenos observados em um domínio de existência são refletidos em outros. Sugere uma espécie de simetria espelhada entre os vários níveis do universo, desde as partículas mais pequenas até as estruturas cósmicas mais vastas.
Compreender o princípio da correspondência permite solucionar mistérios e problemas examinando os paralelos entre diferentes camadas da realidade. Isso implica que, embora existam dimensões além de nossa percepção imediata, podemos inferir sua natureza estudando os padrões acessíveis a nós. Assim como entender a geometria básica nos ajuda a compreender a estrutura do cosmos, observar os padrões e relacionamentos no mundo que conhecemos pode nos guiar na compreensão do invisível. Este princípio também sugere que, ao estudar o universo, aprendemos sobre nós mesmos e, ao nos compreendermos, ganhamos insights sobre o universo. Princípio da vibração. Nada descansa, tudo se move, tudo vibra. Este princípio afirma que tudo no universo, desde a partícula mais minúscula até a galáxia mais vasta, está em constante movimento e vibração. Ilustra que todas as formas de existência, incluindo matéria, energia e espírito, são distinguíveis por suas frequências vibracionais. Na música, por exemplo, as 7 oitavas de som, quando aumentadas por 44 oitavas, transformam-se no espectro de luz visível. Isso passa por vários estados, desde o zumbido de insetos até o ultrassom, plasma e até calor, mantendo uma correspondência fundamental em termos de frequência vibracional. As mentes herméticas estendem esse princípio ao reino dos pensamentos, sugerindo que os pensamentos também têm suas frequências vibracionais específicas. Acredita-se que, ao dominar essas frequências, assim como afinar um instrumento, pode-se controlar a si mesmo e o ambiente. Essa maestria sobre vibração, frequência, harmonia e ressonância é vista como um caminho para uma maior autoconsciência e influência sobre o entorno. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Este princípio se baseia na ideia de que tudo no universo possui uma natureza dual. Afirma que tudo é dual, tudo tem polos, e o que parece ser oposto são, na verdade, dois extremos da mesma coisa, diferindo apenas em grau. Um exemplo ilustrativo é o conceito de temperatura, onde quente e frio são aspectos da temperatura, mas diferem apenas em grau. Não há um ponto definitivo em que o quente se torna frio. Em vez disso, existem em um contínuo. Isso se aplica a vários aspectos da vida e existência, como luz e escuridão, duro e macio, grande e pequeno, e até mesmo emoções como amor e ódio. Nessas situações, os opostos não são entidades separadas, mas diferentes expressões do mesmo aspecto. Para os hermetistas, o significado do princípio da polaridade reside na compreensão de que, ao reconhecer essas dualidades como diferentes aspectos da mesma coisa, podemos conscientemente mudar nossa percepção e experiência delas. Isso significa que temos o poder de mudar a polaridade de nossas emoções ou experiências, escolhendo o grau ou aspecto no qual desejamos focar ou incorporar. Princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, todas as coisas se elevam e caem. Este princípio destaca o movimento constante e a natureza cíclica do universo. Expressa a ideia de que, em todos os aspectos da vida, há um movimento rítmico que oscila como um pêndulo, manifestando-se nos ciclos de vida e morte, criação e destruição e nos estados flutuantes da mente humana. De acordo com este princípio, nada no universo é estático. Tudo está sujeito a mudanças e movimentos, oscilando entre diferentes estados. O balanço do pêndulo para um lado, como a felicidade, crescimento e expansão, será correspondido pelo seu balanço para o outro lado, como tristeza, declínio e contração. Entender esse ritmo permite um certo grau de domínio sobre ele. Sintonizando-se com o princípio do ritmo, uma pessoa pode aprender a antecipar e trabalhar com esses ciclos naturais, em vez de ser passivamente controlada por eles. Por exemplo, em tempos de grande alegria ou sucesso, pode-se se preparar para a eventual mudança para momentos menos favoráveis, e durante períodos difíceis, pode-se encontrar consolo, sabendo que o pêndulo eventualmente
oscilará de volta para a positividade e crescimento. Este princípio também oferece uma estratégia para manter o equilíbrio, reconhecendo quando você está em um ponto alto ou baixo, permitindo a criação consciente de períodos de transição para suavizar o impacto do balanço do pêndulo. Princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Este princípio afirma que nada no universo acontece por acaso ou sem razão. Em vez disso, cada evento ou situação é o resultado de alguma causa precedente e, por sua vez, torna-se a causa de efeitos subsequentes. Este princípio está alinhado com a ideia do princípio da correspondência, indicando que os planos superiores de existência influenciam os inferiores, mas nada escapa à lei da causa e efeito. Essencialmente, nega a noção de aleatoriedade, sugerindo que o que percebemos como acaso é simplesmente um efeito cuja causa não reconhecemos. Um aspecto capacitador de entender este princípio é perceber que você pode ser o iniciador de causas, não apenas um recipiente de efeitos. Isso significa escolher ativamente criar as circunstâncias que você deseja, em vez de reagir passivamente ao que acontece ao seu redor. Por exemplo, se você aspira a ser um escritor melhor, você se torna a causa ao escrever e ler diariamente, iniciando assim o efeito de habilidades e conhecimento aprimorados. Estar em harmonia com o princípio da causa e efeito envolve reconhecer quando você está apenas reagindo às situações, sendo um efeito, versus quando está criando ativamente os resultados desejados, sendo uma causa. Ao buscar o autodomínio e controle sobre sua própria vida, é importante reconhecer que existem planos mais elevados de causalidade nos quais você deve operar. No entanto, com consciência e compreensão do princípio da causa e efeito, você pode exercer controle e influência dentro de seu domínio. Princípio do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seus princípios masculino e feminino. Este princípio encapsula a ideia de que o gênero existe em tudo e se manifesta em todos os planos de existência, físico, mental e espiritual. Não se refere apenas ao sexo biológico, mas ao conceito mais amplo de energias masculinas e femininas inerentes a todos os aspectos da vida e criação. Este princípio sustenta que os princípios masculinos e femininos estão presentes em todas as coisas e são essenciais para a geração, criação e regeneração. O princípio masculino é caracterizado como ativo, assertivo e exploratório, iniciando e impulsionando para frente. Por outro lado, o princípio feminino é receptivo, nutridor e preservador, sendo a energia que sustenta e dá valor à existência. Um desequilíbrio nessas energias pode levar à desarmonia. Energia masculina excessiva sem o contrapeso feminino pode resultar em expansão ou progresso descontrolado sem considerar o impacto. Por outro lado, um excesso de energia feminina sem o contrapeso masculino pode levar à estagnação, onde o progresso é prejudicado por um foco excessivo na preservação e no presente. Nos seres humanos, esses princípios estão presentes independentemente do gênero. Homens possuem energia feminina e mulheres possuem energia masculina. A interação dessas energias pode ser observada em relacionamentos sexuais, mas também em comportamentos individuais, atitudes e crescimento pessoal. A aplicação do princípio do gênero vai além do plano físico e é crucial para a criação e regeneração mental e espiritual. Ao equilibrar as energias masculinas e femininas dentro de si, as pessoas podem alcançar um estado harmonioso, propício ao crescimento pessoal e à interação eficaz com o mundo. Esse princípio incentiva a autorreflexão e o equilíbrio, pedindo às pessoas que pensem quão sintonizadas estão com sua energia feminina presente e suas metas futuras com a energia masculina. Pede a reflexão sobre os sacrifícios feitos pelo sucesso,
como protegem e honram suas prioridades, até onde foram de suas raízes, para buscar seus desejos e como encontram o equilíbrio entre dar e receber. Buscar um caminho intermediário que harmonize os aspectos masculino e feminino é fundamental para aplicar efetivamente os 7 princípios herméticos. Se você está acompanhando até aqui, eu ficaria muito agradecido se pudesse me apoiar compartilhando este vídeo com seus amigos e entes queridos. Seus pensamentos e comentários são muito bem-vindos e importantes para mim. Participe! Obrigado por dedicar seu tempo e espero que você tenha dias maravilhosos. Desejo muitas bênçãos em sua vida e em seus caminhos, hoje e sempre. E não esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações para novos vídeos. Curta, comente e compartilhe.